Você já deve ter visto ou escutado que a vacina contra o coronavírus teria um chip que vai servir de controle da população. Tô até falando um tom de filme assim, né? Quando a tecnologia 5G começar a funcionar. Por que eu tô falando nesse tom? Gente, porque é muita desinformação. Tem vários vídeos circulando nas redes sociais. Nós estamos conectados com o professor do Departamento de Saúde Pública da UFSC, o Fernando Hellmann, que atua na área de bioética. Olá, professor. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Olá, Gi. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, professor, o que falar dessas tais teorias popularizadas na internet? A primeira coisa é que isso é uma fake news, um absurdo que isso aconteça, principalmente no momento de pandemia em que a gente precisa aumentar a aderência às vacinas, né? Então, as pessoas estão falando que vão implantar um chip pelas vacinas, o que não é possível de ser feito isso, e que a gente vai ser controlado pelo 5G. Você sabe que 5G nem funciona direito no Brasil, quem dirá, a gente vai ser controlado por eles, né? E que, por exemplo, agora, como o vídeo que apareceu recentemente aí na notícia, né, que as vacinas deixariam agentes magnéticas que seria capaz de colar, por exemplo, uma moeda. Isso também não é verdade, né? Claro, ela vem de uma ideia de que as vacinas contêm nanopartículas de chumbo ou de alumínio, né? Mas elas não seriam, ainda que possa acontecer de ter alguma questão como hidróxido de alumínio em algumas vacinas, elas têm uma quantidade tão pequena que isso nunca seria capaz de causar um certo magnetismo. Sim, né? Eu estava ouvindo, professor, sobre isso, alguns físicos falarem que isso é um efeito magnético, né, que pode acontecer, inclusive vi alguns vídeos de professores, seus colegas de universidade explicando sobre isso, né? Sim, então, o corpo humano, ele tem um certo eletromagnetismo porque a gente tem correntes elétricas, por exemplo, nos neurônios, mas também não tem como... Por isso, né, grudar um ímã no nosso corpo, é tão pequeno. Agora, se a gente pegar uma moeda, como eles estão fazendo ali, e colocar em outra parte do corpo, ele também vai grudar, principalmente se a pele estiver úmida ou oleosa, né? Uhum. E no local da vacina, por exemplo, se a pessoa acaba de tomar a vacina, fica inclusive esparadrapo, pode grudar, né, a moeda ali. Veja, Gi, se isso fosse verdade, que as vacinas tivessem partículas magnéticas ou de chip, os frascos das vacinas, por exemplo, elas ficariam uma grudada nas outras, né? Mas ninguém viu alguém colar moeda nos frascos das vacinas, por exemplo. E a própria agulha, por exemplo, é um metal que seria meio que impossível passar um chip, implantar, por exemplo, na pele, né? Isso... realmente é uma desinformação, uma fake news que prejudica a população. Vou só mostrar um teste aqui, ó. Vou colocar uma moeda na minha testa e grudou. Ó, veja, eu não tomei vacina na testa, né? Mas aqui, ó. É o magneto. Não, mas que demais, foi muito demais essa sua exemplificação, pessoal, porque assim, para algumas pessoas às vezes a gente precisa estar explicando porque acredita nisso. E o nosso objetivo aqui no Ver Mais é justamente isso, trazer um especialista, uma autoridade para explicar para você, né? Mas assim, eu estava pesquisando, na vacina não dá para botar um chip, mas hoje em dia há a possibilidade de botar um chip num corpo humano? Sim, existe essa possibilidade de implantar chip no corpo humano, é possível colocar embaixo da pele, né? Mas nunca pela vacina. Não tem como colocar por uma agulha um chip pela vacina, né? Então isso tem uma questão principalmente também ligada a um preconceito, porque geralmente eles se tratam da vacina chinesa, né? Das vacinas chinesas. Então, também tem aí... Claro que a China quer dominar o mundo, mas quer dominar pelo meio econômico. E é impossível a gente implantar um chip através
de uma vacina, por exemplo, aplicando na pessoa. Exatamente, gente. Tá mais que explicado, né? Só quis dizer que, claro, a possibilidade do chip daria, mas não assim, dessa forma que o pessoal tá falando. Agora, dentro da sua área, da questão da bioética, né? As vacinas que estão sendo apresentadas, testadas, do que elas estão sendo feitas, como é que tá a velocidade na sua avaliação, professor? Sim, a gente está vivendo um momento de pandemia e no momento de pandemia a ciência acelera bastante, né? Essas são as vacinas mais rápidas produzidas no mundo. Antes, a gente tinha a vacina mais rápida que era de 4 anos para o sarampo. Agora a gente desenvolveu vacina em um período muito menor, né? E essas vacinas, elas passam por testes pré-clínicos, que é em modelos animais, por exemplo, em roedores, né? E depois em fases clínicas, que são seres humanos, na fase 1, na fase 2, na fase 3, que são grandes estudos com um número de população bastante grande, como aconteceu no Brasil, para mostrar a segurança e a eficácia. E nós hoje, né, temos erradicação de várias doenças, como por exemplo a varíola, como várias doenças que a gente tem sido erradicada pela vacinação, e é muito triste que muitas pessoas compartilham esse tipo de informação falsa que acaba prejudicando a saúde individual e coletiva para ganhar, às vezes, likes ou a atenção. Exatamente. Professor Fernando Hellmann, foi um prazer enorme, uma honra lhe receber aqui. Em outras oportunidades, com certeza, vamos consultá-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Um bom resto de dia para você. Beijo no coração e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Demais, né, pessoal? Acabou, né? Acabou com essa história.